Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 1. Atualmente cidade de Karakura. Uma estranha fenda no espaço se abriu silenciosamente, sem ser vista por todos. De dentro dela, uma sombra negra saiu. Ha 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 ha. Quem imaginaria que eu transmigraria depois da morte? Será que eu seria o escolhido? Pairando no ar, a sombra negra ria descontroladamente, cheia de arrogância. Deixe-me dar uma olhada neste mundo. Ele olhou para baixo, observando os prédios altos e as ruas movimentadas abaixo. Um mundo moderno, hein? Isso significa que posso usar meu conhecimento para me tornar o homem mais rico do mundo. Mas primeiro, preciso de um novo corpo. Caso contrário, minha alma desaparecerá. Ele murmurou para si mesmo. Naquele momento, um garoto espetado de cabelo laranja passou por baixo dele. Não há tempo para pensar. Você serve. A sombra soltou um grito e investiu contra o corpo do garoto, mas... Duan. Para seu choque total, o garoto reagiu com a velocidade da luz e o derrubou no chão com um único soco. Oh, o quê? Estou em forma de alma. Como esse cara consegue me ver? Deitada no chão, a sombra estava atordoada e cheia de descrença. Essa é a primeira vez que vejo uma alma assim. O garoto de cabelo laranja se agachou e esfregou o queixo com curiosidade. Agora é a minha chance. A sombra cerrou os dentes e, aproveitando a distração momentânea do garoto, mergulhou direto em seu corpo. Então, menos de um segundo depois, ele desapareceu. O garoto de cabelo espetado se levantou e esfregou a cabeça. Alma estranha. Simplesmente dissipada? Sim, dissipou-se assim mesmo. No instante em que a sombra negra penetrou no corpo do garoto, foi esmagada por um poder avassalador. Sem gritos. Sem resistência. Apenas, levada pelo vento. E foi assim que o transmigrador mais tragicamente azarado da história morreu, porque o corpo que ele ousou tentar possuir pertencia a Kurosaki Ishigo. Meu nome é Kurosaki Ishigo. Tenho 14 anos e acabei de terminar o ensino fundamental. Ano que vem, vou entrar no ensino médio. Moro com meu pai e duas irmãs mais novas. Mais cedo hoje, enquanto fazia compras com Tatsuki, meu amigo de infância, me deparei com um espírito estranho. Mas eu simplesmente dei um soco nele e ele desapareceu. Espero que ele reencarne sem problemas. O que Ishigo não sabia era que, embora o espírito tivesse desaparecido, sua influência já havia começado a criar raízes, e o levaria por um caminho completamente diferente na vida. Você está atrasado, Ishigo. Uma menina moleca estava com as mãos na cintura, apontando acusadoramente para ele. Me atrasei no caminho. Desculpe, Tatsuki. Ishigo coçou a cabeça e se desculpou com um sorriso tímido. Tatsuki, ela piscou. Desde que começaram o ensino fundamental, Ishigo não a chamava assim. Tatsuki ficou na ponta dos pés e apalpou a testa confuso. Você não está com febre. Ishigo lançou-lhe um olhar estranho. Claro que não. É você quem está agindo de forma estranha, Tatsuki. Tatsuki puxou a mão de volta, respondendo confiante. É porque você parou de me chamar assim desde o ensino fundamental. Para ser preciso, desde que Ishigo a venceu em uma luta, ele parou. Ishigo fez uma pausa. Sério? Não me lembro disso. As veias saltavam na testa de Tatsuki. Ishigo deu de ombros, indiferente. Tanto faz, foi mal. Não farei isso de novo, Tatsuki. Tatsuki ficou ainda mais irritado e deu-lhe uma cotovelada no estômago. Ai, o que foi isso? Ishigo esfregou a barriga, sem entender o que ela murmurou. Tatsuki olhou feio para ele e respondeu bruscamente, nada. Vamos. Ela se virou em direção ao shopping. Ishigo seguiu rapidamente. Então, por que você me chamou para sair hoje? Tatsuki não respondeu, parecendo em conflito. Se Ishigo a tivesse tratado da mesma forma que ele fez durante o ensino fundamental, ela teria mantido alegremente o relacionamento deles no nível de amigos de infância. Mas, ver a carranca habitual de Ishigo substituída por um sorriso raro e gentil despertou algo nela. O Ishigo com quem ela cresceu. Aquele pequeno e quente sol que ela costumava proteger. Tornou-se frio e distante com o tempo. Mas hoje, era como se o velho Ishigo tivesse retornado. Eu queria te apresentar um novo amigo hoje. Um novo amigo? Ishigo piscou. Seu círculo de amigos não era exatamente grande. Tatsuki viu sua expressão confusa e suspirou. Promessa é promessa. Oi, Tatsuki-chan. Ao som da voz de uma garota, ambos olharam para cima. E os olhos de Ishigo foram instantaneamente atraídos para essas curvas. Não o culpe. Há um ditado que diz, quanto maior a massa, mais forte a gravidade. Para um adolescente como Ishigo, tal visão era difícil de ignorar. Mas ele esqueceu. Tatsuki estava parado bem ao lado dele. Pervertido. Outra cotovelada fez Ishigo voltar à razão. Tatsuki se inclinou com um chiado de ciúmes. Tire essa cara de safadeza. Corando, Ishigo coçou a cabeça desajeitadamente e então finalmente olhou atentamente para a garota que se aproximava com um sorriso alegre. Além de sua figura impressionante, ela era inegavelmente linda. Cabelos longos e esvoaçantes de cor laranja, uma roupa jovem que irradiava vibração. Ao ver Ishigo, corou levemente e cumprimentou Tatsuki com um sorriso. Desculpe o atraso, Tatsuki-chan. Dormi demais. Sem problemas, respondeu Tatsuki com um aceno. Acabamos de chegar. Esse cara também chegou atrasado. Ishigo rapidamente interrompeu. Tatsuki, pare de implicar comigo. Mas quando a garota ouviu Ishigo chamá-la de Tatsuki, seus olhos se arregalaram de surpresa. Espera, ele é seu namorado? Ishigo e Tatsuki congelaram e olharam nos olhos. É? Capítulo 2.
O rosto de Tatsuki ficou vermelho quando ela puxou Oriumi para o lado e sussurrou algo em particular. Oriumi assentiu obedientemente, seus olhos arregalados cheios de confusão. Depois de um momento, Tatsuki levou Oriumi de volta e disse a Ichigo, um tanto entediado: "Esta é a nova amiga que eu queria que você conhecesse, Inoue Oriumi. Ela vai começar o ensino médio conosco este ano. Imaginei que vocês poderiam acabar na mesma turma, então pensei em apresentar vocês dois com antecedência." Suas palavras não foram totalmente sinceras. Originalmente, ela planejara bancar a casamenteira. Mas e agora? A casamenteira estava começando a ter seus próprios sentimentos. Há prazer em conhecê-la, Inoue-san. Sou Kurosaki Ichigo, amigo de infância de Tatsuki, cumprimentou Ichigo educadamente. Idiota! Quem é que diz isso? Tatsuki exclamou envergonhado. Na cultura deles, chamar a si mesmo de amigo de infância, especialmente em público, era quase o mesmo que declarar que você estava namorando. Prazer em conhecê-lo, Kurosaki-kun. Sou Inoue Oriumi, respondeu Oriumi com um sorriso, nem um pouco incomodada com a apresentação de Ichigo. Claramente, Tatsuki já a havia preparado para isso. Inoue, Ichigo murmurou, o nome despertando algo em sua memória. Ah, Inoue Oriumi. O irmão dela morreu perto da minha casa, a caminho do hospital. Ichigo lembrou-se de repente. Fazia 5 anos, numa noite chuvosa. Seu irmão mais velho faleceu antes de conseguir chegar ao hospital. Pensando nisso, Ichigo olhou para ela com um pouco mais de compaixão. Ele também havia perdido a mãe em um acidente 5 anos atrás. Claro, Ichigo não era indelicado o suficiente para dizer isso em voz alta. Aparentemente, ele apenas continuou sorrindo e conversando com Oriumi e Tatsuki sobre coisas aleatórias. O clima era leve, mas cada um deles abrigava seus próprios pensamentos particulares. Ei, vamos comer alguma coisa. Tatsuki de repente bateu palmas e mudou de assunto. Eba, ouvi dizer que abriu um restaurante novo aqui perto, e estou louca para experimentar com você. Os olhos de Oriumi brilharam como estrelas ao ouvir a menção de comida. Ichigo suava. Não é de se admirar que ela seja tão bem desenvolvida. Ela deve comer como um cavalo. Nutrição realmente importa. Tudo bem, vamos. Antes que ele pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora atingiu o shopping e uma parede desabou. Boom! Creche. Ichigo instintivamente puxou Tatsuki para seus braços e se agachou, protegendo-a dos destroços que caíam. Quando a poeira começou a baixar, Ichigo olhou para cima e perguntou: "Vocês dois estão bem?" Oriumi se assustou, mas felizmente não se machucou. Ela se recompôs e respondeu: "Estou bem." Tatsuki, ainda nos braços de Ichigo, corou furiosamente: "Estou bem." Só então Ichigo percebeu em que posição eles estavam. Sem jeito, ele a soltou prestes a falar, mas então seu olhar foi atraído para a poeira espessa que girava no local da explosão. Alguma coisa estava se movendo ali, e estava vindo direto na direção deles. O coração de Ichigo disparou, mas ele se obrigou a manter a calma. Tatsuki, tem algo errado. Vamos para casa. Você deveria acompanhar a Oriumi de volta. Acho que o braço dela pode estar arranhado. Tatsuki assentiu, ainda abalado pela explosão. A julgar pelos danos, poderia facilmente ter acontecido bem ao lado deles. Vamos remarcar para outro dia. Tatsuki não hesitou. Fiel à sua personalidade, ela rapidamente agarrou Oriumi, que parecia querer se despedir, e foi em direção à saída. Ichigo sorriu. Já vou atrás de você. Vou ao banheiro rapidinho. Eles assentiram e foram embora sem questionar. Agora sozinho, Ichigo voltou-se para a fonte do colapso. Uma figura enorme emergiu da poeira, azul, parecida com um touro, andando sobre 4 patas. Sua cabeça está completamente envolta em uma máscara branca como osso. O que deixou Ichigo ainda mais atordoado foi que ninguém mais pareceu notar aquilo. As pessoas passavam por ali, completamente alheias ao monstro que a cercava. Que diabos é essa coisa? O chão rachou sob seus passos, deixando marcas profundas. Não havia dúvida, tratava-se de uma entidade sobrenatural. Mas olhando para os curiosos transeuntes, Ichigo não ousou fugir abertamente. Se ele realmente está me atacando, se eu correr e ele me perseguir, outra pessoa pode se machucar. Então Ichigo manteve a calma e saiu casualmente do shopping. Mas ele não relaxou, porque o monstro ainda o seguia. Não estava mirando diretamente nele, apenas permanecia dentro do alcance, como se só pudesse sentir sua presença geral. Ichigo não entendia por que estava seguindo, mas ele entendeu uma coisa, não havia como vencê-lo. Uf. Em um beco tranquilo, Ichigo se curvou, ofegante. Já deveria ter perdido. Ele esperou, silêncio. Nenhum sinal da criatura. Assim que ele começou a baixar a guarda, uma voz assustadora sibilou em seu ouvido. Que lanchinho gostoso. Finalmente te encontrei. Os olhos de Ichigo se arregalaram de terror. Ele se virou bruscamente, apenas para dar de cara com uma máscara de touro branco a centímetros da sua. Até mesmo alguém tão durão quanto Ichigo quase pulou da pele. Qualquer outra pessoa provavelmente teria se mijado ali mesmo. Mas ele era Kurosaki Ichigo. Naquele momento, o medo não inundou seu coração, mas sim a fúria. Desgraçado. Ichigo desferiu um soco com toda a sua força, e para sua surpresa, acertou. O monstro foi arremessado para longe e bateu na parede do beco. Que diabos? Funcionou? Sem tempo para pensar, Ichigo correu para o outro lado do beco. Mas a fera se recuperou mais rápido do que ele poderia imaginar. Seu pequeno lanchinho. Vou te despedaçar. Como um touro espanhol, ele atacou, cabeça baixa e chifres apontados para Ichigo. Se acertasse aquele golpe, ele seria espetado como um kebab. Ichigo mal rolou para o lado a tempo, desviando do golpe mortal. Mas agora ele não tinha saída. Droga! O que eu faço agora? Simples. Use meu poder. Capítulo 3. O que era aquela voz? Ichigo piscou confuso, mas não era hora de se distrair. Perder o foco agora não seria diferente de suicídio. Tique. Esquivou?
Então pega isso. O monstro rugiu e atacou novamente, seus cascos batendo no pavimento como trovões. Mas desta vez, antes mesmo de chegar à metade, colidir, algo preto e pequeno caiu do céu como um relâmpago e atravessou a máscara branca do Hollow. Oh, que impossível! A criatura só teve tempo de soltar um grito de choque antes de se desintegrar em cinzas e se espalhar ao vento. Ichigo ficou paralisado. Que diabos aconteceu? Aquela fera aterrorizante, atacando com intenções assassinas há apenas alguns segundos, foi exterminada por um gato? Um gatinho preto com um chute? Isso é algum tipo de piada? Mas no momento em que o gato preto começou a caminhar em sua direção, Ichigo ficou tenso novamente. Se algo pudesse destruir aquele monstro com um só golpe, ele definitivamente não queria lutar, mas seus medos eram desnecessários. O gato simplesmente caminhou até ele e mais rápido que um raio jogou algo em seu rosto. O mundo de Ichigo girava. Ele se sentiu sonolento, a visão turva, e a última coisa que ouviu foi uma voz feminina, clara e graciosa. Estranho. Por que um Hollow apareceria tão perto da casa dos Kurosaki? Ichigo, no entanto, teve apenas um pensamento frenético. O gato vai me comer. Estou ferrado. Quando Ichigo acordou, ele estava de volta em sua cama. Ele se sentou sobressaltado, dando tapinhas no próprio corpo. Nenhum ferimento. Nada faltando. Do lado de fora da janela, o sol havia se posto. Já era noite. Ele soltou um suspiro. Foi um sonho? Mas não, não era. Os eventos estavam gravados com clareza em sua memória. Não, aquilo foi real. Como eu voltei? E aquele gato preto? Que diabos era aquilo? E o que é um Hollow? Tantas perguntas latejavam em seu crânio, causando-lhe dor de cabeça. Nesse momento, seu estômago roncou. Ichigo se recuperou e olhou as horas. 20 horas. Ele abriu a porta e desceu as escadas. Espero que Yuzu tenha guardado algo para eu comer. Mas assim que ele chegou ao último degrau, ataque surpresa. Um pé voou em direção ao seu rosto. Ichigo, puramente por instinto, respondeu com um chute giratório. Bum! Um golpe certeiro, derrubando o agressor. Muito lento, velho, Ichigo murmurou, imperturbável. Claro, não era outro senão seu pai dramático, Kurosaki Isshin. Deitado no chão, Isshin imediatamente começou a choramingar. Ichigo, seu pirralho. Dormindo 6 horas seguidas. Você teve um encontro secreto com uma garota bonita, ou algo assim? Ichigo estremeceu. Antes que pudesse dizer uma palavra, uma pequena cabeça apareceu na cozinha, com os olhos arregalados. O quê? Oni-chan saiu para um encontro? Com uma garota linda? Sim. Aquela era Kurosaki Yuzu, sua irmãzinha adoravelmente intrometida. Yuzu, não acredite nesse idiota. Ichigo gritou, exasperado. Ele só está inventando. Mas antes que ele pudesse terminar de se defender, Isshin de repente desabou na frente de uma grande e alegre foto de família pendurada na parede, chorando dramaticamente. Minha querida esposa, nosso filho entrou na fase rebelde. Ele está mentindo para o próprio pai agora. Sério? Alguém vai tirar essa foto ridícula do ar? Quem usa isso como retrato memorial? Ichigo desistiu. Não adiantava discutir com o pai lunático dele. Virando-se para Yuzu, ele perguntou. A propósito, onde está Karin? Ah, ela saiu para uma reunião de classe. Só volta mais tarde, respondeu Yuzu alegremente enquanto mexia uma panela. Ichigo assentiu. Depois do jantar, preparado com carinho por sua irmãzinha carinhosa, ele alegou estar cansado e voltou para o quarto. Tantos mistérios. Oh lols. Sombras. Gatos falantes. A voz que ele ouvirá em sua cabeça. Use meu poder. Quem disse isso? Ichigo deitou-se inquieto e frustrado. De repente, ele ouviu novamente. Ichigo. Ichigo. Um sussurro, chamando seu nome. Quem está aí? Ichigo abriu os olhos de repente, e se viu em um lugar completamente diferente. Seu quarto desapareceu. Agora ele estava de pé, não preso, ao lado de um arranha-céu de vidro, ereto contra sua parede lisa, como se a gravidade não afetasse. Não muito longe dele, observando calmamente a cidade, estava um homem. Cabelo preto comprido. Sobretudo preto. Óculos semi-transparentes. Ele parecia ter a mesma idade de Isshin. Por algum motivo, Ichigo sentiu uma inexplicável sensação de confiança em relação a esse homem. Relaxando um pouco, Ichigo perguntou. É você quem está chamando meu nome? Quem é você? O homem suspirou interiormente em frustração. Ele não era um estranho. Ele era o poder Quincy de Ichigo, manifestando-se dentro do mundo interior de Ichigo. E a única razão pela qual ele apareceu agora foi porque os poderes Shinigami dentro de Ichigo de repente explodiram. Tudo graças àquele transmigrador azarado que tentou possuí-lo. Aquele idiota havia dado um enorme impulso espiritual à energia Shinigami adormecida de Ichigo, despertando-a prematuramente. Ainda tentando manter um ar de mistério, o espírito Quincy falou. Sim, sou eu quem está chamando seu nome. Eu sou, seu poder. Meu poder? Ichigo ecoou confuso. Ele nunca se considerou especial. Mas então, ele se lembrou de algo. Durante toda a sua vida, ele conseguia ver fantasmas claramente. Quando criança, as imagens eram borradas. Mas agora ele conseguia vê-los tão claramente quanto via os vivos. Isso já não era normal? Capítulo 4. Será que eu nasci com alguma habilidade especial? Ichigo ponderou a questão enquanto seus pensamentos corriam soltos. Mas antes que ele pudesse ir longe demais, o misterioso Homem de Preto, seu poder Quincy interior, começou a inventar coisas na hora. Ichigo, um poder tremendo dorme dentro do seu corpo. Eu sou a personificação desse poder, e esse poder se chama o poder do Shinigami.
Poder, Shinigami? Ishigo repetiu, ainda totalmente perdido. Para ele, isso não era nada menos que uma completa reescrita de sua visão de mundo. O homem Zangetsu, embora ainda não tivesse dito seu nome, deu a Ishigo um rápido resumo do que eram os Shinigami e seu relacionamento com os Outlaws. Porque, francamente, ele sabia exatamente em que tipo de situação eles estavam. Agora mesmo, se um Quincy ao menos levantasse a cabeça, seria destruído instantaneamente. Com Yamamoto e o Gotei 13 observando como falcões, não havia chance alguma de reavivamento. Ishigo ficou em silêncio após a explicação, perdido em pensamentos. Você tem um nome? Ishigo perguntou curioso. Zangetsu ajustou os óculos e respondeu solenemente, eu sou sua Zanpakutou. Mas meu nome não é algo que eu possa simplesmente lhe dizer. Somente quando você completar seu treinamento como Shinigami você será capaz de... Antes que ele pudesse terminar, Ishigo casualmente estendeu sua mão direita. E sem nenhum esforço tirou uma Zanpakutou do vazio. Uma lâmina enorme sem proteção. Grossa como um cutelo Zangetsu, forma clássica. Os olhos de Zangetsu quase saltaram das órbitas. Ababababa. Que diabos de roteiro é esse? Ele já invocou sua Zanpakutou? E ainda desbloqueou sua Shikai? Era tarde demais para esconder qualquer coisa. Só lhe restava engolir a isca e entrar na brincadeira. Eu nunca imaginaria. Ishigo, você é um gênio. Desbloquear sua Shikai no momento em que receber sua Zanpakutou. Tudo bem, vou te dizer meu nome. Com um suspiro de resignação, ele olhou para a lâmina nas mãos de Ishigo e disse, Zangetsu. Pode me chamar de Zangetsu. Ishigo ergueu a lâmina com as duas mãos, sorrindo enquanto a olhava. Zangetsu, hein? Então vou te chamar de Zangetsu Osan de agora em diante. O poder de Quincy corou de puro constrangimento indireto, mas aceitou o apelido. Observando Ishigo balançar a lâmina enorme sem a menor técnica, as pálpebras de Zangetsu tremeram sem parar. Ishigo. Chega por enquanto. O poder de um Shinigami não é algo que se possa exercer sem treinamento. Vou encontrar alguém para te guiar, alguém que possa te ensinar a usar essa Zanpakutou corretamente. Ishigo assentiu honestamente. Para ele, tudo isso era novo e emocionante. Um momento atrás, ele era apenas uma criança normal. Agora ele tinha poderes saídos diretamente de um filme de super-heróis. Afinal, ele tinha apenas 14 anos, ainda era uma criança. Era natural que quisesse brincar com seu novo brinquedo. O que mais chocou Zangetsu foi que quando Ishigo finalmente parou, a lâmina semelhante a um cutelo se transformou em uma forma selada básica, um Azaushi, o que era impossível. O rosto de Zangetsu se contraiu. Ele, melhor do que ninguém, sabia a verdade. A Zanpakutou de Ishigo não deveria ter uma forma Azaushi. Por quê? Porque cada Azaushi, o molde em branco para espadas Shinigami, foi forjado pelo lendário ferreiro Oetsune Maia da Guarda Real. Eles foram distribuídos exclusivamente para o Gotei 13 e a Academia Shino. Ishigo nunca tinha ido à Sociedade das Almas. Então de onde veio isso? Zangetsu ficou profundamente perturbado. Ishigo, no entanto, não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele apenas assentiu, cheio de sinceridade. Farei o meu melhor para aprender. Ele nunca mais queria sentir aquele tipo de desamparo. O medo de ser atacado. O terror de se sentir impotente. Se ele tivesse força, ele poderia proteger sua família e amigos. Zangetsu assentiu em aprovação. Então está combinado. 3 horas de treinamento todas as noites. Por hoje, você já passou por muita coisa, vá descansar. Com um giro de sua capa, ele baniu Ishigo de seu mundo interior. Quando Ishigo desapareceu, uma figura branca começou a emergir das sombras sob a capa de Zangetsu. Ei, seu desgraçado. Se você é o Zangetsu, então qual é o meu nome? A voz era aguda e distorcida. Do chão surgiu uma figura idêntica a Ishigo, exceto que sua pele, olhos e cabelos estavam todos clareados. Zangetsu olhou para ele friamente. Nomes são apenas rótulos. O que importa é, de onde diabos esse Azaushi veio? O Ishigo branco zombou. Tic. Como eu vou saber? Mas tanto faz. Se ele está treinando 3 horas por noite, eu quero metade desse tempo. Zangetsu ficou quieto por um momento. Tudo bem, eu te dou metade. Ishigo branco piscou surpreso. Você vai desistir tão fácil assim? Não tem medo de eu tentar dominá-lo? Zangetsu deu um sorriso irônico. Poupe-me dessa encenação. Você e eu somos a mesma pessoa. Essa ameaça pode assustar os outros, mas não a mim. Ishigo branco de repente caiu na gargalhada. Ha 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 ha. Com uma risada final, ele se dissolveu em partículas espirituais e desapareceu sob o manto de Zangetsu. Então era realmente aquele fragmento de alma, murmurou Zangetsu. Ishigo, é claro, não tinha a mínima consciência do caos em seu mundo interior. Ele estava deitado na cama, com os olhos arregalados de excitação. Afinal, quem não ficaria feliz em acordar um dia com superpoderes? Demorou metade da noite para que ele finalmente adormecesse. Na manhã seguinte, Ishigo, acorde. Uma voz familiar chamou suavemente ao lado de sua cama. Mais 5 minutos. Ishigo resmungou, aninhando-se mais profundamente nos cobertores. De pé ao lado da cama, Tatsuki suspirou de frustração. Ela ligou para a casa dele depois da noite passada, preocupada com ele, e soube por Ishin que Ishigo havia desmaiado e sido carregado para casa por uma mulher estranha. Naturalmente, ela correu logo de manhã, apenas para encontrar o tolo dormindo como uma pedra, completamente despreocupado. Certo. Chega! Tatsuki gritou. Ela arrancou as cobertas de Ishigo com um estalo alto, e no momento em que ela viu o que havia embaixo deles, seu rosto ficou vermelho brilhante. Com um grito, ela rapidamente jogou o cobertor de volta sobre ele. Capítulo 5. Ishigo sentiu um arrepio no corpo ao acordar meio grogue, só para ver Tatsuki com o rosto vermelho e praticamente fomegando. No momento em que seus olhos se encontraram, a compreensão o atingiu como um raio. Apertando o cobertor firmemente contra o peito, Ishigo lançou-lhe um olhar de horror fingido e gritou.
Tatsuki, seu pervertido. Quem puxa o cobertor de alguém desse jeito? Tatsuki parecia prestes a explodir de vergonha. Como eu ia saber que você não estava usando nada? Ishigo suspirou desamparado. Esta é a minha casa. Claro que vou dormir como eu quiser. Hentai, ela respondeu sem hesitar, com os olhos brilhando. Ishigo ficou atordoado. Como eu me tornei o vilão aqui? Felizmente para ambos, uma voz ecoou escada acima e o salvou de mais constrangimentos. Tatsuki Nei, cortei umas frutas. Quer descer e comer? Era Yuzu. Ah, já estou descendo. Tatsuki respondeu rapidamente, depois se virou para Ishigo e rosnou. Vista-se agora. Ainda perturbada, mas interiormente aliviada por Ishigo parecer bem, ela saiu correndo da sala. Ishigo, ainda meio adormecido, mas consciente o suficiente para perceber, não disse mais nada. Depois que Tatsuki saiu, ele se preparou em velocidade recorde. Uá! Ishigo desceu as escadas com dificuldade, esfregando os olhos. Ele não tinha dormido muito por causa de toda a agitação da noite anterior. Lá embaixo, ele viu seu pai ridiculamente desesperançoso conversando com Tatsuki. Comparado a Oriumi, que não tinha nenhum parente vivo, Tatsuki sempre achou que o pai de Ishigo era pelo menos uma figura positiva, mesmo sendo um completo esquisito. O problema era que Ishin estava olhando para Tatsuki como se ela já fosse sua nora. Tatsuki parou de responder. Eles nem estavam juntos ainda, e esse idiota já estava deixando nervosa. Ishigo pegou um pouco de café da manhã e se aproximou para levar Tatsuki embora. Ela parecia visivelmente grata enquanto ele a conduzia de volta ao seu quarto. Uma vez lá dentro, Tatsuki sentou-se casualmente na cama, claramente já familiarizado com o espaço. Ishigo riu baixinho. Não leve para o lado pessoal. Você sabe como meu pai é. Ele é assim há muito tempo. Tatsuki balançou a cabeça, dizendo que não estava incomodada, mas sua inquietação nervosa dizia o contrário. Calma, Tatsuki. É só uma visita normal, disse ela a si mesma. Mas não era a mesma coisa. Desde que Ishigo começou a chamá-la de Tatsuki novamente, algo mudou. O relacionamento deles não era mais apenas de amigos de infância. Ishigo inclinou a cabeça. Você está estranho hoje. Está se sentindo bem? Ele se inclinou para olhá-la nos olhos com preocupação na voz. Se tivesse acontecido antes, Tatsuki teria rido como humano. Mas agora, com sentimentos envolvidos, a proximidade dele fez seu rosto ficar instantaneamente vermelho, principalmente com os dois sozinhos em uma sala fechada. Ishigo entrou em pânico ao vê-la corar. Ele estendeu a mão e a pressionou delicadamente na testa dela. Tatsuki estremeceu e fechou os olhos instintivamente. Ishigo, confuso, murmurou sem febre. Tatsuki, tem certeza de que está bem? Eu estou bem. Tatsuki rapidamente afastou a mão, nervoso. Ishigo não levou a sério e sentou-se perto. Então por que você chegou tão cedo? Tatsuki soltou um suspiro de alívio quando a distância foi restaurada. Seu pai me disse que você desmaiou ontem. Achei que a explosão tinha te afetado. Ela ainda se lembrava de como Ishigo a protegeu durante a explosão e depois mandou ela e Oriumi embora sem verificar se ele próprio estava ferido. Ishigo coçou a nuca, percebendo que precisava encobrir o ataque hollow. Provavelmente só o choque da explosão. Mas meu pai me examinou, estou bem. Ao ouvir isso, Tatsuki relaxou visivelmente. Ótimo. É só isso que importa. Ishigo sorriu e se inclinou com um sorriso provocador. Tatsuki, você estava preocupado comigo? Tatsuki quase admitiu isso, mas a lembrança de ver Ishigo em toda sua glória natural a fez imediatamente retornar ao modo tsundere. Como se eu fosse me preocupar com uma hentai como você. Ishigo estremeceu. Por que a culpa ainda é minha? Mesmo assim, ele notou a vermelhidão nas orelhas dela. Então Tatsuki também ficou envergonhado, hein? Sorrindo, Ishigo não conseguiu se conter. Foi você quem arrancou o cobertor, não eu. Tatsuki esperava que eles tivessem superado isso, mas Ishigo jogou a ideia de volta na cara dela. Vapor saía do seu rosto como se ela fosse uma chaleira. Quem disse que você poderia tocar nesse assunto de novo? Ishigo se aproximou. Não sabia que você podia ficar tão nervoso, Tatsuki. Cale-se. Normalmente, qualquer outra pessoa falando daquele jeito levaria um soco no estômago. Mas como era Ishigo quem dizia isso, Tatsuki perdeu totalmente o ritmo. Mesmo assim, ao ver aquele olhar presunçoso no rosto dele, ela não aguentou mais. Com um chute rápido, ela tentou dar-lhe uma pequena revanche. Mas ela calculou mal. Ah, droga! Ishigo perdeu o equilíbrio e caiu para frente? Certo. Em cima dela. Pior ainda, quando ele instintivamente tentou se preparar, sua mão pousou em algo macio. Zumbido. O cérebro de Ishigo entrou em curto-circuito instantaneamente. Tatsuki também ficou paralisado. Seus rostos estavam a centímetros de distância, os olhos fixos em choque. Sem gritos. Sem tapas. Apenas silêncio atordoante. Então, quase inaudível, Tatsuki sussurrou. Ishigo Hentai. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Não foi de propósito. Juro. Ishigo gaguejou, ainda paralisado no lugar. Tatsuki levantou uma sobrancelha, claramente não convencido. Ah é? Então o que sua mão está fazendo agora? Foi quando Ishigo finalmente percebeu. Sua mão ainda estava firmemente agarrando. Com a velocidade da luz, ele saltou de cima dela, seu rosto ficando mais vermelho que um tomate maduro. O que diabos está acontecendo hoje? Mas o que o pegou ainda mais desprevenido? O Tatsuki estava empilhado. Cabelo curto, exterior durão, clima de menino. Mas por baixo? C mais no mínimo. Tatsuki, por sua vez, fingiu que nada tinha acontecido. Alisando calmamente suas roupas amassadas, sentou-se na ponta da cama. Ishigo sentou-se na ponta oposta. O ar entre eles ficou estranhamente silencioso. Mas por dentro nenhum deles estava calmo. Após um longo silêncio, Ishigo respirou fundo e sentou-se. Tatsuki. Aquilo foi mesmo um acidente. Eu juro. Tatsuki também se sentou e assentiu. Eu acredito em você, Ishigo. Afinal, eles se conheciam há anos.
Se havia alguém que realmente entendia o caráter de Ichigo, era ela. Mas então ela acrescentou, um pouco mais seriamente. Ichigo, se você continuar me chamando de Tatsuki desse jeito, então você precisa pensar cuidadosamente sobre o que isso significa para nós. Se não tiver certeza, você sempre pode voltar a me chamar pelo meu nome. Ela se levantou com o coração batendo forte. Para alguém tão direto e destemido como Tatsuki, aquelas palavras tinham peso. Ela se virou para sair. Ichigo instintivamente estendeu a mão e pegou a dela. Tatsuki fez uma pausa e olhou fixamente em seus olhos. Tatsuki, eu já me decidi. Eu sei exatamente o que quero. Ao ouvir seu tom firme, seus lábios se curvaram em um sorriso suave, e seus olhos brilharam de alegria. Tenho que ir. Ela gentilmente retirou a mão. Não vai ficar mais um pouco? Perguntou Ichigo, um pouco decepcionado. Não posso. Tenho aula de karatê, lembra? Matava a aula só para ver como você estava. Ela deu uma piscadela brincalhona para ele. Tudo bem, deixe-me acompanhá-la até a saída. Eles desceram as escadas juntos, com passos lentos, como se relutassem em se separar. Ichigo, se você continuar me fazendo andar assim, vamos acabar numa aula de karatê, ela provocou com uma risada. Certo. Ichigo coçou a cabeça, envergonhado. Eu realmente pareço um NPC em missão de escolta agora. Então Tatsuki se inclinou, deu um beijo rápido em sua bochecha e sussurrou. Certo. Volte agora, pervertido. Estou indo embora. Com as mãos atrás das costas e uma pequena melodia nos lábios, ela se afastou como se o sol tivesse nascido só para ela. Ichigo ficou paralisado, atordoado. Aquela garota, ela não joga limpo. Ele gritou para ela, vou te encontrar amanhã. Consegui. Tatsuki acenou sem se virar. Essa é a questão dos amigos de infância. Uma vez que esse passo é dado, o relacionamento muda rápido. A menos, é claro, que ambos se recusem a se mover. Ainda sorrindo como um idiota, Ichigo voltou para casa. Certo. Hora de treinar duro hoje. Mundo interior. Zangetsu Osan. Voltei. Ichigo gritou ao entrar. Zangetsu lançou-lhe um longo olhar. Você está de bom humor hoje. Ichigo piscou. Espera aí, você consegue ver isso? Este é o seu mundo interior. Sua aparência muda conforme suas emoções. Um céu assim, claro e brilhante, significa que seu coração está leve hoje. Uau, isso é muito incrível. Zangetsu deu um sorriso irônico. Chega de papo. Hoje, vou te ensinar a usar o poder do seu corpo. Estou pronto. Ichigo disse com o punho no ar. Mas de repente. Ei, ei, ei. Você disse que eu tenho a preferência. Uma voz arrogante e rosnante soou. Fumaça branca subiu em espiral aos pés de Zangetsu, formando uma imagem espelhada de Ichigo, completamente branco, com os olhos brilhando de loucura. Ichigo branco. Ichigo engasgou. Quem é você? O doppelganger sorriu. O que houve, Ichigo? Não reconhece seu velho amigo? Ichigo franziu a testa. Eu? Deveria? Isso fez Ichigo branco cair na gargalhada. Ha 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 ha. Ichigo pescou com as sobrancelhas franzidas. Eu disse alguma coisa engraçada? Só me deu vontade de rir. Ele dispensou a ideia com um gesto. Então ele se aproximou com um olhar penetrante. Eu sou Zangetsu. Ichigo inclinou a cabeça. Ah, então você também é Zangetsu? Ichigo branco congelou. Simples assim? Sem perguntas? Sem resistência? Ele não esperava que Ichigo o aceitasse tão casualmente. Mas Ichigo não sabia de nada. Ele ainda não tinha visto a verdadeira forma de Zangetsu. Nenhuma palestra sobre Zanpakuto ter apenas um espírito. Nenhuma lógica da sociedade das almas. Nada. Então, se alguém se parecesse com ele e dissesse eu sou Zangetsu, Ichigo não viu razão para não acreditar. Até mesmo Oji Zangetsu ficou sem palavras ao ver o quão tranquilo Ichigo estava em relação a tudo isso. Por fim, para quebrar a tensão estranha, Oji Zangetsu acenou com a cabeça para seu colega. Tudo bem. Ele é seu. Treine-o. Ichigo branco estalou os dedos e deu um sorriso largo. Vou fazê-lo passar pelo inferno, não se preocupe. Ichigo, no entanto, parecia emocionado. Então estou contando com você, Zangetsu branco. Capítulo 7. Ichigo branco deu uma risadinha desdenhosa ao ser chamado de Zangetsu branco, mas não discutiu. Em vez disso, ele foi direto ao assunto. Ei, pirralho. Você sabe como os Shinigamis lutam? Ichigo piscou e balançou a cabeça. Ele era um completo idiota quando se tratava disso. Qualquer tipo de lutador que ele se tornasse dependeria inteiramente do seu professor. E quem melhor do que a personificação viva de sua Zanpakuto? Escutem. O combate Shinigami é baseado em 5 aspectos principais, disse Ichigo branco, contando-os com os dedos. Quem? Então, Kido. E finalmente sua Zanpakuto em si. Ichigo parecia completamente perdido. Abriu a boca para perguntar, mas Ichigo branco o interrompeu. Eu sei que você não entende. Vou explicar. Zan e Zanjutsu, é como você luta com sua espada. Seus golpes de antes? Patéticos. Cheios de buracos. Não é assim que se brande uma lâmina. De repente sério, Ichigo branco invocou sua própria Zanpakuto, espelhando a de Ichigo em forma, mas invertida na cor. Ele agarrou o pano branco amarrado no cabo e começou a girar a lâmina como um moinho de vento. Não dou a mínima para a esgrima tradicional. Tudo que me importa é te ensinar a usar esta lâmina para abater seus inimigos. Ichigo, assentindo seriamente, desembainhou seu próprio Zangetsu e começou a imitar o movimento. Ichigo branco grunhiu em aprovação. Continue girando. Acostume-se com o peso. Agora preste atenção. Quem acuda? É um combate corpo a corpo imbuído de energia espiritual, pressão espiritual, Heiatsu. Então técnicas de movimento. Shunpo, Kido, basicamente conjuração de feitiços. Técnicas espirituais ofensivas e defensivas. Ichigo se iluminou ao som de Kido. Magia? Feitiços? Isso pareceu legal, mas Ichigo branco calou rapidamente.
Que pena, garoto. Eu não curto Kido. O que posso lhe ensinar é cortar, correr e como usar o poder da sua lâmina. Ishigo continuou girando sua lâmina perguntando enquanto avançava. Não seria melhor ter mais ferramentas? Se eu aprendesse Kido, conseguiria lidar com mais situações, certo? Ishigo branco zombou. Lógica típica de Noob. Deixa eu te dizer uma coisa. Ser um bom lutador não significa que você precisa ser bom em tudo. Eu não conheço Kido. Eu não conheço Akuda. E ainda assim, a maioria daqueles Shinigami ditos versáteis não duraram um segundo contra mim. Por quê? Porque quando eles lançam um feitiço ou dão um soco, minha lâmina já cortou o rosto deles ao meio. Não existem lutadores perfeitos, apenas aqueles que são perfeitamente adequados aos seus pontos fortes. Para ser honesto, Ishigo branco tinha suas próprias reclamações. Com sua Reiatsu monstruosa, você quer brincar com feitiços? É só correr e apagá-los. Você é um monstro de atributos, não uma construção de finesse. Não desperdice sua vantagem natural. E assim uma semente foi plantada no coração de Ishigo. Nada de polivalente. Só o que me convém. Ishigo branco viu o olhar pensativo nos olhos de Ishigo e assentiu, satisfeito. Agora estamos chegando a algum lugar. Nem mesmo o Zangetsu original, parado silenciosamente atrás deles, fez comentários. Como um Quincy, ele não era exatamente um especialista em combate nas artes Shinigami. Essa parte era melhor deixada para Ishigo branco. Ugh, estou exausto. Ishigo desabou de volta na cama, com os olhos se abrindo e piscando no mundo real. Mesmo que esse treinamento tenha ocorrido em seu mundo interior, ele se sentia fisicamente exausto. Mas saber que ele estava ficando mais forte, isso trouxe um sorriso ao seu rosto enquanto ele adormecia. No dia seguinte, por que tem vela no nosso encontro de novo? Ishigo reclamou internamente enquanto olhava para Oriumi parada ao lado de Tatsuki. Sim, Tatsuki também trouxe Oriumi hoje. Percebendo sua expressão azeda, Tatsuki se aproximou e sussurrou com um sorriso atrevido. De qualquer forma, eu tinha planejado visitar Oriumi hoje. Vou te compensar hoje à noite, Ishigo gemeu, mas suspirou em derrota. Tudo bem, tudo bem. Tatsuki riu. Enquanto isso, Oriumi olhava para o espaço, com a imaginação correndo solta. Tatsuki está tentando me juntar com Ishigo novamente? Ela achava que sim. Afinal, ela havia confessado a Tatsuki há muito tempo que sentia algo por Ishigo. Ela mal sabia. Tatsuki já havia corrido na frente dela. Oriumi? Tatsuki acenou com a mão na frente do rosto. É? Ah, desculpe. O que estávamos fazendo mesmo? Vamos às compras, lembra? Ah, é mesmo. Oriumi estalou os dedos. Preciso de cebola, tofu, batatas. Vou cozinhá-los com curry. Ela sorriu. Ishigo estremeceu. Isso parece veneno em uma panela. Tatsuki também começou a suar frio. Ah, eu disse que faria o jantar, lembra? Deixe-me escolher os ingredientes. Ishigo assentiu vigorosamente. Sim, por favor. Salve-nos, Tatsuki. Nunca comi sua comida antes. Oh, isso parece ótimo. Oriumi bateu palmas. Então vou deixar isso com você. Tatsuki enxugou a testa. Ufa, crise evitada. Nada de intoxicação alimentar esta noite. Naquela noite depois do jantar na casa de Oriumi e de uma despedida sincera, Ishigo e Tatsuki caminharam para casa lado a lado. Ah, estou cheio, disse Ishigo, dando um tapinha na barriga. Tatsuki, sua comida é incrível. Você com certeza vai ser uma ótima mãe um dia. Tatsuki riu com as bochechas rosadas pelo elogio. Antes que ela pudesse responder, Ishigo estendeu a mão e gentilmente pegou a dela. O que você está fazendo? Coletando meu pagamento, disse Ishigo com um sorriso convencido. Pego de surpresa por sua ousadia, Tatsuki o puxou para baixo e lhe deu um beijo rápido na bochecha. É o suficiente para você? Não. Ishigo sorriu. Eu também quero a minha vez. Ele se inclinou e a beijou de volta na bochecha. Tatsuki congelou por um momento e então sorriu suavemente, apertando delicadamente os dedos dele. Capítulo 8, meio ano depois. Ishigo, Tatsuki e Oriumi começaram o ensino médio, assim como na história original. Seu melhor amigo, Shade, Sado Yasutora, e Ishida Uryu, que ainda não era seu conhecido, acabaram na mesma turma que eles também. Embora Ishigo sentisse a pressão espiritual vinda de Ishida, o outro garoto não notou nada de estranho nele, graças à sua própria Reiatsu reprimida. Até aquele dia. Depois de acompanhar Tatsuki da escola para casa, Ishigo teve sua briga habitual com seu pai e se jogou na cama. Tanto Zangetsu quanto Ishigo branco lhe deram o dia de folga. Até um guerreiro precisa de descanso, e o progresso de Ishigo no treinamento tinha sido estelar. Ele mereceu. Quando ele estava prestes a enviar uma mensagem para Tatsuki, uma brisa fria soprou. A janela dele rangeu ao abrir sozinha. Uma borboleta negra voava lá dentro. O rosto de Ishigo escureceu instantaneamente. Lá fora alguém irradiava uma pressão espiritual forte, embora não mais forte que a dele. Então, ela chegou. Uma garota vestida com um kimono preto e uma katana na cintura desceu pela janela e caiu em cima da cama dele. Está perto. Ela murmurou com o cabelo estilo cebola balançando enquanto olhava ao redor. Ishigo piscou, cheio de pontos de interrogação. Que tipo de introdução é essa? Ela invadiu a casa errada? O que está perto? Ishigo perguntou, perplexo. Mas a menina não pareceu vê-lo ou ouvi-lo. Ela apenas pulou da cama e andou por aí, resmungando para si mesma. Graças à Reiatsu suprimida de Ishigo, seus sentidos estavam focados em outro lugar. Mas a presença que ela estava rastreando desapareceu de repente. Ela franziu a testa. Como pôde desaparecer? Ei, você consegue me ouvir? Ishigo gritou. Nenhuma resposta. Ishigo perdeu a paciência e a expulsou da sala. Você invadiu minha casa, me ignorou e agora está vagando por aí como se fosse o dono do lugar? A menina caiu no chão, atordoada. Então, lentamente levantou a cabeça. Espere, você consegue me ver? Ishigo respondeu sem expressão. Não é óbvio. Ele acendeu a luz e olhou-a de cima a baixo.
Quem é você e o que diabos está fazendo aqui? A menina se levantou de repente e apontou para si mesma. A maioria das pessoas não consegue me ver. Eu sou um Shinigami. Ishigo zombou. Quem não é hoje em dia? Ela pensou que ele estava apenas sendo sarcástico. Da próxima vez, use a porta, disse Ishigo, acenando para ela ir embora. Ah, tudo bem, ela murmurou prestes a sair, mas de repente congelou. Espere. Não estou aqui para conversar. Ela desembainhou a espada, assustando Ishigo. Não por ser ameaçadora, mas por ter feito isso tão repentinamente. Mas então, ela apontou o punho, não a lâmina, para um canto da sala, onde o espírito perdido estava flutuando silenciosamente o dia todo. Ishigo observou com os olhos arregalados, enquanto a garota tocava a testa do espírito. Uma marca brilhante apareceu, e com uma voz gentil, ela sussurrou, vá agora para um mundo sem tristeza. O espírito foi imediatamente elevado ao céu, envolto em luz. Ishigo ficou sem palavras. Então é isso que um verdadeiro Shinigami faz? Ele nunca tinha feito nada parecido em seu próprio treinamento. Tudo pronto, a garota embainhou sua lâmina casualmente. Espere. Para onde foi aquela alma? Ishigo perguntou rapidamente. Ela fez uma pausa e então lhe deu um breve resumo da Sociedade das Almas, do ciclo de renascimento e dos deveres de um Shinigami. Não precisa repetir aqui. Você já sabe o que fazer. Ishigo coçou o queixo. Não é à toa que nunca vi nenhum de vocês antes. O quê? Ela perguntou. Ishigo apontou para seu quadro explicativo mal desenhado. Só estou dizendo, sua arte é péssima. O que? Furiosa, ela estalou os dedos. Bakudou sai. Cordas de energia amarelas voaram em direção a Ishigo, que ele imediatamente rebateu. É só isso? Esse é o seu feitiço? A menina ficou atordoada. Quem é você? Você sabe sobre Kido? Sua mão instintivamente se moveu em direção à lâmina. Ishigo percebeu. Ele calmamente deu um passo à frente e pressionou a mão gentilmente sobre a dela. Relaxa. Eu não sou seu inimigo. Mas eu realmente não sei do que você está falando. Ela claramente não acreditou nele. Antes que ela pudesse falar novamente, a expressão de Ishigo mudou de repente. Seus olhos se estreitaram. Então, ele saiu correndo pela janela aberta e pulou para a rua abaixo. Ei, não corra, ela gritou saltando atrás dele. Ishigo ficou parado no meio da estrada com o rosto tenso. O que você está fazendo? Perguntou a garota. Ishigo olhou para ela. Não sou eu. Um Hollow está chegando. O quê? Eu não senti nada. Mas então descanse em paz. O espaço se abriu na frente deles. Um enorme humanoide Hollow emergiu, rugindo enquanto atravessava o vazio. Arg! O grito ecoou no plano espiritual, atingindo seus ouvidos como um trovão. Ela não hesitou. Atenção! Sem esperar que Ishigo reagisse, ela o empurrou para o lado e investiu, com a lâmina desembainhada. Ishigo observou calmamente. Ela tem a pressão espiritual para lidar com isso. Vou deixar que ela assuma. Mas no segundo em que sua espada estava prestes a atacar, a Reiatsu do Hollow atingiu o pico. Os olhos de Ishigo se arregalaram. Ah não! Isso não é bom. Capítulo 9. A reviravolta repentina pegou não só Ishigo desprevenido, mas também a garota misteriosa. Ela não esperava que Hollow resistisse ao golpe e ainda tentasse dar uma mordida, mesmo que isso significasse causar danos à sua máscara. Droga! Ishigo deu um passo à frente e desferiu um chute poderoso, lançando Hollow para longe. Rugido. Ele uivou de dor antes de desaparecer na escuridão da garganta. A menina caiu na calçada, enfraquecida. Ishigo correu para o lado dela, gentilmente ajudando-a a se sentar contra a parede. Tosse, tosse. O sangue manchava seu uniforme, ombro e lado estavam violentamente mordidos. Só há uma maneira de nós dois sobrevivermos, ela disse, ofegante. Se eu transferir meu poder para você, você se tornará um Shinigami. Ela ergueu sua Zanpakuto em direção a ele, com a lâmina tremendo. Mas Ishigo coçou a bochecha sem jeito. É, sobre isso. Eu já sou um Shinigami. Ela olhou para ele, incrédula. O que você quer dizer com já ser um Shinigami? Como se fosse uma deixa, o Hollow reapareceu. A roupa de Ishigo mudou, Shihakusho negro se materializou, espada em seu quadril. Como eu disse, este não é meu primeiro rodeio. Os dois ficaram ali, olhos fixos, e compartilharam um longo momento de silêncio constrangedor. Não acredito nisso, ela murmurou. Acho que ela pensou que eu era uma donzela em perigo, pensou Ishigo, um pouco envergonhado. Mas então, seus olhos se aguçaram. Ele se virou para o Hollow e rosnou. Isso é tudo culpa sua. Num piscar de olhos, Ishigo sacou sua Zanpakuto e cortou a máscara do Hollow com um único golpe, aniquilando-o instantaneamente. Nenhum grito de morte dramático. Nenhuma luta. Simplesmente desapareceu. A menina ficou sentada ali estupefata. Ishigo esfregou a nuca. Desculpe, Shinigami. Acho que você se machucou tentando me proteger. Ela balançou a cabeça gentilmente. Não me chame de Shinigami. Sou Kushiki Rukia. Sou Kurosaki Ishigo, ele respondeu. Então, percebendo que ela ainda estava sangrando, ele hesitou. Eu deveria verificar seus ferimentos. Mas você é uma garota, então talvez eu não devesse. Rukia ficou de pé, apoiada em sua espada. Vou ficar bem. Conheço um lugar onde posso ir para me curar. Ela começou a andar, mancando um pouco. Ishigo a seguiu instintivamente, mas ela se virou e o deteve. Não se preocupe comigo. Você deveria se preocupar mais com a sua família. E se outro Hollow aparecer? Isso atingiu Ishigo duramente. Se outro Hollow aparecesse enquanto ele estivesse distraído, seu pai e o Zukarin, eles nunca teriam chance. Ele observou em silêncio enquanto Rukia desaparecia na estrada. Pouco tempo depois, outra figura apareceu, usando um chapéu verde listrado e acenando com um leque. Ai meu Deus, ai meu Deus. A nobre filha do clã Kushiki, nesse estado? Rukia estreitou os olhos. Quem é você? Não sou esquisito, eu prometo, ele disse com um sorriso. Apenas o simpático lojista do seu bairro. Urahara Kizuki às suas ordens. No dia seguinte, Ishigo entrou na escola, estranhamente quieto. Para onde ela foi?
Ela está mesmo bem? A culpa o atormentava. Mesmo que Rukia tivesse dito que não era culpa dele, ele sabia que não era. Perdido em pensamentos, Ichigo acidentalmente esbarrou em alguém. Sinto muito. Ele olhou para baixo. Oriumi? Kurosaki-kun. Oriumi deu um leve pulo. Ichigo estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, mas antes que ele pudesse, Tatsuki chegou antes dele. O Ichigo te empurrou? É só dizer que eu dou um soco nele. Ela disse, estalando os dedos com um sorriso. Está tudo bem. Foi só um acidente. Oriumi respondeu rapidamente. Ichigo suspirou, perdido em seus pensamentos novamente. Tatsuki percebeu e deu-lhe um tapinha na testa. Terra para Ichigo. O que está te incomodando? Desculpe, Tatsuki. Eu só estava distraído. Ele se virou para Oriumi. Você está bem? Estou bem, sério. Eles se conheciam há tempo suficiente para que Oriumi não ficasse tão nervosa como antes. Tatsuki passou o braço em volta do de Ichigo e o arrastou em direção à sala de aula. Você não dormiu bem, hein? Algo assim. Ichigo murmurou. O resto do pequeno grupo de amigos, Mizuiro e Keigo, logo se juntou a eles. Eles brincaram e conversaram como sempre. Até, Ara. Uma voz doce e teatral soou. Você deve ser Kurosaki Ichigo. Ichigo se virou. E congelou. Lá, vestida impecavelmente com seu uniforme escolar, estava Kushiki Rukia. Que diabos? Os instintos de Tatsuki atingiram o máximo. O radar dela gritava. Perigo. Rival romântico detectado. Ela sutilmente agarrou o braço de Ichigo com mais força. Ichigo, quem é esse? Antes que Ichigo pudesse falar, Rukia deu um passo à frente. Sou a nova aluna transferida. Kushiki Rukia. O professor me disse que meu lugar é ao lado do Kurosaki Ichigo, então eu só queria confirmar. Ichigo olhou fixamente sem entender. Ela está aqui? Na escola? Por quê? Tatsuki estreitou os olhos. Definitivamente havia algo acontecendo entre esses dois, e ela iria descobrir o quê. Capítulo 10. Tatsuki pode ter parecido o tipo de garota ousada e agressiva por fora, mas no fundo ela era esperta. Ela conseguia enxergar através do íntimo de Ichigo desde que eles tinham apenas 4 anos de idade. Então, mesmo agora, ela não disse nada. Mas e o braço que ela segurava? Ela se agarrou a ele um pouco mais forte. Rukia, por sua vez, pôde sentir imediatamente a tensão no ar. Aquela garota desconhecida ao lado do Ichigo? Sua hostilidade estava praticamente vazando pelos poros. A julgar pelo quão perto ela estava segurando o braço de Ichigo. Ou eles estão namorando, ou algo próximo disso. Mas a clara hostilidade de Tatsuki só fez as emoções de Rukia se agitarem em resposta. Depois que a aula começou, Rukia fez uma apresentação calma. Como esperado de uma filha nobre do clã Kushiki, cada palavra, gesto e tom carregava uma graça elegante que deixou a sala de aula completamente impressionada. Todos exceto Ichigo, é claro, que conheciam sua verdadeira personalidade. Tatsuki permaneceu cético, e quando chegou a hora, Kushiki-san, preciso falar com você. Venha comigo. Ichigo nem lhe deu a chance de dizer não. Ele foi embora. Tatsuki franziu a testa, mas não disse nada. Oriumi, enquanto isso, parecia um gremlin fofoqueiro de olhos brilhantes. Rukia deu um sorriso educado para os outros e o seguiu para fora. Ei, Tatsuki, Oriumi se inclinou com um sorriso. Parece que o Kurosaki-kun já conhece a garota nova. Tatsuki assentiu lentamente. Mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ichigo nunca havia mencionado esse Kushiki antes. Na beira do pátio da escola, num canto tranquilo, Ichigo se virou para encarar Rukia. Como está seu ferimento? Seus olhos demonstravam preocupação genuína. Ele podia não saber por que ela estava ali, mas ela ainda era alguém que se machucou tentando protegê-lo. O que você acha? Zombou Rukia. Eu não sou um monstro curador. Então por que você não voltou para a Sociedade das Almas para descansar? Porque ainda tem um trabalho a fazer. Ichigo suspirou. Cara, vocês realmente não acreditam em licença médica, né? Rukia não podia voltar. Ela era a herdeira da família Kushiki. Fracassando em sua missão e retornando em desgraça? Não vai acontecer. Tic, não é da sua conta o motivo pelo qual fiquei. Ela retrucou. Ichigo cruzou os braços, olhando-a de cima a baixo. Com sua força atual, até um Hollow fraco poderia vencê-lo. Rukia congelou. Então, ela olhou para ele com o sorriso mais incomum e falsamente inocente que ele já tinha visto. Os instintos de Ichigo gritavam perigo. Ei, Ichigo-kun, você é um Shinigami, certo? Ela murmurou. Ichigo imediatamente deu um passo para trás. O que você quer? E não somos próximos o suficiente para você me chamar de Ichigo. Ele só chamava as pessoas pelo nome quando eram realmente próximas. Tatsuki Rukia, era isso. Mesmo com Shade, ele usou sobrenomes. Mas Rukia continuou imperturbável. Veja bem, não há nenhum outro Shinigami pronto para a batalha na cidade de Karakura. Então você poderia, cuidar da limpeza de Hollow para mim? Ichigo piscou. Então relaxou. Kug, só isso? Já faz 6 meses que estou fazendo isso. Rukia piscou surpresa. Espere. Então aquela figura misteriosa que a Sociedade das Almas não conseguiu detectar, era ele? Ela não disse nada, mas ela fez uma nota mental para guardar essa informação para si mesma. Então, qual é a desse disfarce? Perguntou Ichigo. Como é que você de repente virou aluno da minha escola? Rukia apontou para si mesma. Estou usando um Jigai, um corpo humano temporário para uso no mundo dos vivos. Nesta forma sou basicamente humano. Mas essa coisa é tão desconfortável, ela murmurou, torcendo a cintura desconfortavelmente. O que aconteceu exatamente quando Tatsuki e Oriumi chegaram? Ichigo, o que exatamente vocês dois estão fazendo? Tatsuki ergueu uma sobrancelha ao ver o movimento estranho de Rukia. O queixo de Oriumi caiu. São Kushiki-san e Kurosaki-kun. Ichigo e Rukia deram um tapa na cara mentalmente.
Rukia reagiu instantaneamente. As minhas costas estavam um pouco ruins, então eu ia pedir para o Kurosakiko ajudar a examiná-las. Como o pai dele tem uma clínica, imaginei que ele pudesse saber de alguma coisa. Ishigo assentiu rapidamente. Mas eu não sou tão bom nisso. Tatsuki, por que você não verifica para ela? Tatsuki não disse nada, então deu um passo à frente e colocou a mão nas costas de Rukia. Seus músculos estão tensos. Provavelmente é só fadiga. Descansar deve resolver. Obrigada, disse Rukia sinceramente. Então com um sorriso perfeitamente inocente. A propósito, vocês dois estão namorando? Bum. Bandeira de morte instantânea. Tatsuki e Oriumi congelaram. Tatsuki foi o primeiro a falar. Claro que não. Somos amigos de infância, só isso. Oriumi visivelmente exalou alívio. Mas Rukia não terminou. Então acho que está tudo bem eu ir atrás do Kurosaki-kun? O quê? A alma de Ishigo quase deixou seu corpo. Moça, nos conhecemos ontem. Por que você está jogando bombas nucleares na minha vida escolar? Mas antes que Tatsuki pudesse dizer qualquer coisa, o telefone de Rukia tocou. Seu rosto endureceu. Ela agarrou o braço de Ishigo e começou a arrastá-lo para longe. Preciso falar com Kurosaki-kun, em particular. Ei, me solta. Ishigo resmungou, mas não resistiu. Ele já podia sentir isso. Havia um hollow por perto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.